decisões difíceis. Nossa vida sempre será um resultado absoluto das decisões efetivadas. Então, a nossa vida, ela será e ela é o resultado absoluto das decisões que não apenas tomamos, mas que colocamos em efeito. Não apenas tomamos, mas fazemos, efetivamos, executamos. Então, a nossa vida ela é o resultado dessas decisões. Somos hoje aquilo que decidimos no passado, seremos amanhã aquilo que decidirmos hoje. Amém ou amém? Então, aquilo que a gente decide e coloca em prática e efetiva, isso traz para nós, em absoluto, traz para nós um resultado. Faz com que a nossa vida seja da maneira como assim nós decidimos. Inclusive aquelas decisões tomadas por terceiros. Por quê? Às vezes, por não tomarmos decisões, algumas decisões em nossa vida, outras pessoas acabam tomando a decisão por nós. É ou não é? Quando nós não decidimos, vem alguém e toma a decisão. Por exemplo, se você estiver diante de uma oportunidade que você tem que decidir rápido e você não decide, outra pessoa passa à tua frente, decide e fica com aquela oportunidade. Então aquilo impactou como a tua vida? Ora, de repente, aquela seria a oportunidade da tua vida e porque você não decidiu, outro decidiu antes de você e a tua vida foi impactada. Então, por exemplo, o casal tem conflitos, tem problemas. E para que esse casal continue, permaneça, para que o casamento subsista, tem que ser tomada uma decisão. E às vezes o cônjuge não decide, o outro cônjuge vai decidir. E aí a decisão do outro cônjuge gera uma separação, porque um não decidiu mudar, o outro decidiu o quê? Separar. E vai, né, por aí afora. A nossa vida ela não é apenas o resultado das nossas decisões, mas ela também é o resultado de decisão de terceiros, da decisão que os outros tomam em relação a nós. Inclusive, nós vamos ver um exemplo bíblico nessa noite sobre isso. Pode avançar, por favor? A decisão de Caim é um exemplo. Então, vamos ler, pode avançar? Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Isso é Gênesis 4, 6 e 7, tá? Essa é a Nova Almeida atualizada. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo do pecado será contra você, mas é necessário que você o domine. Então nós sabemos que Caim, né, ele ficou irado por causa de Abel, que foi aceito por Deus, e ele, Caim, não foi aceito por Deus. E Deus fala, você precisa decidir ser aceito. Você precisa decidir fazer a coisa certa para que você seja aceito. Tome a decisão hoje de refazer a tua vida. Tome a decisão hoje de fazer a coisa certa. Tome a decisão hoje de fazer o que é certo. Então essa deveria ser a decisão de Caim. Caim decidiu, mas não decidiu da maneira como Deus falou. Caim, ele toma outra decisão. E então as consequências da decisão de Caim recaem sobre ele. A vida de Caim acaba sendo o resultado da decisão errada de Caim. A sua descendência se torna o resultado da sua decisão errada. Vamos avançar e ver isso, o resultado da decisão de Caim? Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Então Caim decide matar Abel. Deus estava prevenindo, olha, você não deve fazer isso. Mas ele decide fazer. Amém ou não amém? Então a decisão de Caim afetou a vida de quem? De Abel. A vida de Caim, a decisão de Caim afeta a própria vida de Abel. E qual é o resultado disso? Pode avançar, por favor. E agora Deus diz para Caim, e agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da tua mão o sangue do seu irmão. Quando você, Caim, cultivar o solo não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra, e versões mais
fiéis, né, menos livres, vão dizer, você vai ser fugitivo e vagabundo na terra. Então, a decisão errada de Caim traz sobre ele, entre outras consequências, a característica de ser um vagabundo pela terra. É interessante que as pessoas geralmente voltadas para o crime são chamadas de vagabundas, porque são descendentes não naturais de Caim, mas são descendentes da decisão de Caim. Pessoas que também decidem a maneira que Caim decidiu. E são vagabundos na terra. Aqueles que decidem cometer crimes. E assim foi a descendência também de Caim. Caim tornou-se errante, vagabundo na terra. E a sua descendente também foi. Caim não decidiu da maneira certa. Caim decidiu da maneira errada. E arrastou não somente a sua vida, mas da sua descendência, como também da raça humana, para algo terrível. Vamos avançar ainda. Vamos fazer algumas reflexões sobre decisão. Então eu quero trazer aqui 4 reflexões. Vamos pensar um pouquinho nessas 4 reflexões, porque elas são interessantes. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Não decidir já é uma decisão. Então tem gente que fica ali, né, não decide nada. Alguma coisa tem que ser feita, mas a pessoa nunca toma uma decisão de fazer. A pessoa fica na passividade. A pessoa não tem iniciativa. A pessoa não faz o que tem que ser feito. A pessoa fica ali, ela nunca toma a sua decisão. Quem não decide já tomou a decisão. A decisão de quê? De ficar na zona de conforto. A decisão de nada fazer. A decisão de nada mudar. A decisão de ficar na passividade. Não decidir é uma decisão. Então veja que, quando falamos em decisão, temos que refletir muito sobre isso. Porque toda a nossa vida será o resultado das decisões. Então, aumentando, inclusive aquela que terceiros tomam por nós, e inclusive aquelas que nós não tomamos, porque não tomar decisão já é uma decisão. A segunda reflexão que eu quero trazer para você nessa noite é a seguinte: decisão não seguida de ação, ela é uma sabotagem. Por quê? Porque quando finalmente você decide por fazer alguma coisa, se você finalmente tomou uma decisão, eu estou falando de decisão de coisas boas, ok? Você decide por quê? Porque você já refletiu. Quando você toma uma decisão é porque você já pensou a respeito. Quando você toma uma decisão, você já parou para pensar nos prós e nos contras. Quando você toma uma decisão é porque você chegou à conclusão de que é melhor fazer do que não fazer. E quando você toma essa decisão e não efetiva ela, quando você toma a decisão e não coloca em prática, quando você toma a decisão e não age conforme a decisão tomada, você está se auto-sabotando. Então, decisão que não é seguida de ação, ela é sabotagem. Na verdade, ela é uma auto-sabotagem. Ora, eu a partir de hoje, não beberei mais refrigerante, porque eu já percebi que o refrigerante está me fazendo mal. Então, você decidiu. Por que você decidiu? Porque você concluiu, acertadamente, que o refrigerante tem feito mal a você. Você decidiu, tomou a sua decisão. Mas amanhã, você come, almoça, e você fala, barriga cheia, mas aquele refrigerante, aquele pretinho, aquele tem que ser aquele pretinho. Né? E aí você vai lá, não resiste e... Pronto. E aí você se auto-sabotou. Porque você decidiu, mas não levou a cabo. Decidiu, mas não efetivou. Amém ou amém? Olha aí, se sabotando. Mas todos nós erramos um pouco nisso. Mas o que nós precisamos? Ser mais assertivos nisso. Nós precisamos ser mais fiéis às nossas decisões. Porque geralmente tomamos decisões boas a partir de reflexões. As nossas reflexões nos fazem concluir que precisamos agir de determinada maneira ou deixar de agir
de determinada maneira. E quando você decide, mas não consegue levar a cabo, você está se auto-sabotando. Vamos ver uma terceira reflexão acerca da decisão? Decidir bem é bom. Decidir mal é ruim. Mas não decidir é o quê? Covardia. Então, tomar boas decisões, decidir bem, é bom. Como eu falei, bom, eu preciso não beber refrigerante, é uma boa decisão. É uma boa. Ninguém vai te proibir disso. É uma decisão que parte de você, porque você chegou a uma conclusão. Amém ou não amém? Decidir não mais fumar é uma ótima decisão. Enfim, decisões boas, não é? Decidir bem é uma coisa boa. Decidir mal é ruim. Caim decidiu matar Abel. Péssimo. Decidiu errado. Decidir afastar-se de Deus, decidir afastar-se da igreja, é uma péssima decisão. Agora, nada supera pessoas que não tomam decisão, porque Deus mesmo diz que nós temos que ser sim, sim, não, então é não. E quando ficamos em cima do muro, nem pelo sim e nem pelo não, Deus vai dizer que isso procede do maligno. Não tomar decisões, viver na passividade, tem a sua origem no diabo. É de uma origem maligna. Então, amados, nada é pior do que não decidir. Não decidir. Agora, é óbvio, nós vamos ver daqui a pouco, não vou nem adiantar aqui, depois a gente vê que existe um porém nesse não decidir. Então, não decidir é covardia. Pessoas que não decidem, é porque se ela decidir por aqui, essa decisão, ela tem medo. Ela tem medo de isso aqui dar errado. E se ela decidir por aqui, ela também tem receio de que alguma coisa não vá bem. Então ela não quer sair da zona de conforto, ela não quer tomar decisões por covardia, porque ela não quer enfrentar uma nova realidade. E tudo aquilo que é novo assusta. Tudo aquilo que é novo nos intimida. Então, quando nós tomamos decisão, nós geralmente estamos querendo fazer algo que é novo. Então, vou pegar ainda um exemplo simples e fácil do refrigerante. Pessoas que bebem refrigerante todos os dias, né, precisa beber um refrigerante depois que almoça, depois que janta. Ora, decidir não beber refrigerante é uma coisa nova. Então, a partir de hoje ou a partir de amanhã, a pessoa agora não vai mais beber refrigerante. Então, é um hábito novo. E tem gente que não consegue, por mais simples que seja a decisão, não consegue, porque é algo novo. Então, não decidir, geralmente, é uma covardia, porque a pessoa não quer enfrentar uma realidade nova. Amém ou não amém? Quem decide e não efetiva, não é covarde. É que, às vezes, a pessoa precisa de um pouco mais de tempo para ir se vencendo, mas ela decidiu. Ela decidiu e ela vai tentando colocar em prática a sua decisão que já foi tomada. O problema é aquele que não decide nunca. Então, quando Israel, lá no tempo de Acabe, estava entre Deus e Baal, o que Deus queria? Que Israel decidisse. Escolham Baal e me esqueçam. Ou então, se vocês dizem que pertence a mim, vocês precisam aniquilar Baal da vida de vocês e servir ao Senhor e servir a mim. Mas Deus dizia, não podem ficar entre dois deuses, não podem ficar em cima do muro. Então decidam de uma vez o que vocês querem. Nós ministramos isso não tem muito tempo. Então o desafio de Elias que fez o fogo cair do céu. Quem entendeu, diga amém. Mas o que eles não podiam é ficar ali entre dois deuses. Não podemos ficar na indecisão, porque Deus não é Deus de indecisão. Indecisão geralmente denuncia incredulidade. Indecisão denuncia falta de fé. Indecisão denuncia falta de confiança. Indecisão denuncia insegurança. E a insegurança provém da incredulidade. Amém ou não amém? A quarta reflexão é: sempre haverá oportunidade para uma decisão
retificadora. Agora, pastor, aqui confundiu. O que tem a ver isso aqui com tudo que foi falado? Ora, quando você decide e decide errado, o que você faz? Sempre vai haver uma oportunidade de você decidir de novo. Eu estava na dúvida, tomei a decisão e a minha decisão foi equivocada. A minha decisão acabou me prejudicando. A minha decisão acabou prejudicando terceiros. A minha decisão acabou atrapalhando a minha vida. Ok. E o que você faz agora? Querido, tome uma decisão que retifique, uma decisão que conserte, uma decisão reparadora, uma decisão que anule, se possível for anular, a decisão antiga. Ou se não pode anular, tome agora uma decisão que vai recuperar aquilo que você perdeu. Quando tomamos decisões que nos prejudicam, precisamos tomar uma outra decisão para tentar reparar o que nós fizemos ou para construir algo novo. Amém ou não amém? Mas sempre haverá oportunidade para uma decisão retificadora. A nossa vida é feita de decisões. E sabe o que é interessante? Que decisões podem ser tomadas a qualquer tempo, a qualquer momento. Nós vamos construindo a nossa vida com decisões. Se eu quiser agora, nesse exato momento, eu largo esse microfone, desço desse altar e não continuo a ministrar para você. É uma decisão que eu estou tomando agora, do nada. Sim ou não? Sim. Qual o reflexo dessa decisão? Não sei. Vamos pensar? Você vai ficar querendo saber mais. Você vai deixar, de repente, de ter a tua vida mudada, porque o que você ouviria nessa noite até o fim mudaria a tua vida, e a tua vida não vai ser mudada. De repente, você nunca mais vai voltar aqui, porque você achou uma falta de respeito eu ter cortado aqui, parado, descido do altar, largado tudo, ligado o meu carro e indo embora. É ou não é? Mas é uma decisão que eu posso tomar agora. Eu preciso de alguma oportunidade? Eu preciso que alguém gere alguma coisa? Não. Então, decisões são tomadas do nada. Quem entendeu, diga amém. Qualquer coisa que eu quiser, eu posso decidir agora. Eu posso decidir agora xingar você. Posso ou não posso? Sim ou não? Sim. Sim, posso. Eu posso. Não devo. Não devo. Mas posso. Ora, o que tem de gente aí decidindo coisas que não deveria decidir, mas ela pode. Nós, o tempo todo, estamos tomando decisões, e muitas delas não deveríamos ter tomado. Mas nós podemos tomá-la. Não deveríamos, porque elas sempre vão gerar algum reflexo. Elas sempre vão gerar alguma consequência. Se eu xingar você, quais os reflexos? Quais as consequências? De repente você vai vir aqui me pegar e me bater. Pode ser uma delas. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: decisões se tomam e pronto. De uma hora para outra. Então, oportunidade sempre haverá para uma decisão que mude a outra. Não precisa ficar, toma a decisão e pronto. Então, decisão é algo que é interessante, porque a qualquer tempo podemos decidir. De repente, alguém está dormindo, lá na sua casa, na sua cama, de noite, 2 da manhã, está deitado, acorda, e de repente a pessoa vem, um pensamento e fala, vou decidir, e decide de madrugada. Então tem hora para decidir? Não, não tem hora para decidir. Amém ou não amém? Mas muitas pessoas preferem levar a vida sem decisões. Sem decisões. Amém? Vamos avançar então, depois dessas 4 reflexões.